Oi, galera do Facebook. Eita, gente, fiz uma live lá no Instagram, galera. Parte 1 da live tá lá. Essa aqui é a parte 2. Eu tava falando sobre vários assuntos na parte 1. Tava falando da minha vida, né? Sobre ansiedade, minha vida com Deus, as minhas escolhas, meus caminhos, esse tempo, né? Esse momento que eu tô vivendo na minha vida, que de fato eu preciso viver esse momento da minha vida. Né, gente, precisava muito disso. E que é aquele momento que a gente precisa tirar aquele tempo, sabe? Eu tava precisando muito disso, que era tirar um tempo pra mim, sabe, gente? Pra cuidar de mim. Deixa eu arrumar aqui. Que às vezes a gente não percebe, sabe? A gente vai passando o tempo, gente. E a luz aqui, gente, que tá meio aqui. Que a gente vai percebendo coisas vão acontecendo na nossa vida e a gente olha de cara, de fato, eu preciso de um tempo pra mim. Gente, a conexão tá meio lenta aqui da internet. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir fazer a live aqui pra vocês. Acho que vai rolar. Gente, é bem rapidinho mesmo, não vamos demorar muito na live aqui, nessa parte 2. É só pra concluir mesmo o que eu tava falando na parte 1, reforçar o que eu tava falando na parte 1 lá no Instagram, sobre esse tempo que a gente tá vivendo no mundo. Né, e não se deixar ser influenciado pelas coisas lá de fora que estão regendo a Terra, né? A gente tá nesse processo bem louco, né, gente? De superlotação, de se sentir às vezes sobrecarregado emocionalmente e o quanto isso afeta emocionalmente, o quanto isso esgota emocionalmente, né? E parar de ficar demonizando tudo, né? E não ser tão fanático assim nas coisas. Eu digo assim que, cara, você tem que viver a verdadeira entrega, de fato, né? Dentro de você, no seu interior, você carregando a essência de Deus no seu interior, o lado de fora e o que acontece do lado de fora nunca vai afetar. Pra quem já é bem resolvido dentro do coração, né? Eu fui criada num sistema religioso, fui criada dentro da igreja, né? Com aquela coisa de sempre super proteger a minha vida espiritual e super alimentar ela baseado na palavra de Deus. Mas a igreja deixou a desejar comigo no quesito de ensinamento, na vida amorosa, nos relacionamentos, de convivência social com pessoas, na área de criar amizades, né, de convivência familiar com os meus próprios, no meu próprio ambiente familiar. Infelizmente, essa parte da minha vida, a igreja não me ensinou. Isso eu tive que aprender lá fora, no mundo, na vida, com as pessoas, andando, caminhando, né? Infelizmente, essa parte que deveria a igreja abraçar e ensinar, ela não abraçou. Né? Muito pelo contrário, né? Eu vivi e sofri muitos bullies dentro da igreja. Né? Hoje eu era para ser uma pessoa que, com asco de igreja. Acredito que é até por isso que hoje eu sou uma pessoa que eu não me entrego tanto assim. Por exemplo, eu não vivo uma vida seguindo o altar. Né? Eu não sigo regras e padrões de doutrina de me adequar aquele padrão de modelo para estar servindo no altar, né? E eu quero dizer para vocês que isso não me incomoda. Já me incomodou quando eu era adolescente. Não entendia, não compreendia e achava que a vida era tudo, só viver de acordo com o altar. Hoje não, hoje eu vejo que a vida tem muitos caminhos, muitas direções, a gente faz muitas escolhas, né? Dos quais cada escolha tomada é uma renúncia, um sacrifício, e nós não devemos olhar para trás depois que a gente toma uma decisão. E eu quero dizer para você que está do outro lado, não se reprimir por isso, porque isso me afetou na minha adolescência muito. Tanto é que hoje eu tenho o quê? Hoje eu tenho ansiedade, né, gente? Tomo remédio, me trato nessa área emocional, que foi a área que, como eu falei para vocês, foi a área que eu fiquei vulnerável e fiquei super atacado nessa área. E hoje eu já não aceito, hoje eu busco terapia, eu busco me tratar psicologicamente nessa área. Não é fraqueza, não é falta de Deus, porque a vida espiritual dela, né, acaba não suprindo. Não, gente, isso é a parte mental, é a parte emocional, é a parte psicológica, né? Essa é a parte da minha formação genética, o ambiente em que eu convivi, me criei, cresci, não tem nada a ver com vida espiritual. Né? A gente está num mundo onde a tecnologia avança para frente. A gente está num mundo que tudo nos dá acesso à palavra, à Bíblia, aplicativo, a gente baixa para ler, é devocional, a gente estuda. A gente está super sobrecarregado de palavra, né? E
Muita palavra. Meu Deus, é kit, é pacote de tanta coisa que tem, né? Então o mundo, que eu digo, tá com muita informação. Eu não tô falando disso, né? Porque se você quer saber das coisas de Deus, você vai lá no Google, você vai lá no site do fulano, você vai lá e segue o mentor fulano, o pregador fulano, o profeta fulano, a fulana, a live do Beltrano. Eu não tô falando disso. Eu tô falando da outra parte da nossa vida, que às vezes a gente não cuida, que é o nosso corpo. Né? Porque a gente foi criado dentro de um sistema que a carne é pecado, vai queimar pro inferno, né? E aí as pessoas não cuidam dessa parte. A gente tem que cuidar do templo, sim, de fora, em todos os sentidos. Se amar, se cuidar, se respeitar, se valorizar, para não viver esses ataques emocionais que a gente, infelizmente, muitas das vezes se torna exposto, como eu fiquei exposta. Eu fiquei vulnerável num nível, assim, extremo na minha vida pessoal, que eu tive que me adaptar e viver uma reconstrução comigo mesma, baseado nas minhas escolhas, no interesse de querer aprender. E eu tive que buscar do lado de fora, de fato. Tive que buscar lá no mundo experiências, porque dentro da igreja eu não tinha exemplo ali dentro da igreja. Eu estava dentro de um sistema, de um padrão, né, onde eu me sentia escrava emocionalmente. Em diversas questões nessa área que eu tô falando, deixo bem claro aqui, né, gente? Pra quem não tá entendendo o que eu tô falando, tô deixando bem claro aqui, tá? Quem pegou a parte 1 lá do Instagram vai entender o assunto que eu já venho falando, mas aqui é reforçando na segunda parte, que é a parte 2. Cara, o que acontece muitas das vezes são essas crises explosivas, crises de ansiedade emocional, que muitas das vezes a pessoa acaba explodindo até no altar, porque eu fui uma pessoa que explodi muitas vezes no altar, né, nas igrejas onde eu congreguei, por onde eu passei, onde eu tive a oportunidade na época de cantar, de louvar ou ministrar. Não foram muitas, mas foram algumas igrejas que eu tive essa oportunidade. Eu me vi muitas vezes ali cantando com dor, sofrendo, triste, e não botava pra fora, não expunha aquilo no microfone. Porque eu tava num ambiente onde a aparência, o padrão, a aparência era tudo. E hoje, dentro da minha rede social, quem me acompanha desde o início sabe as transições que eu passei, as adaptações que eu vivi, tanto de forma muito mundana que eu me coloquei por aqui na rede social, e hoje tá, né, voltando de volta, dando os meus passos de volta, né, para uma vida com Deus, mas não fanática, né, de forma fanática, que isso eu não quero jamais viver, porque aí eu vou estar numa prisão e eu vou estar indo contra o que eu falo, contra o que eu prego e contra o que eu acredito, né? E sim, tenho perseguições até hoje, muitas, principalmente porque eu pinto meu cabelo. Eu já falei aqui pra vocês o motivo por que eu pinto cabelo. Eu não pinto cabelo por causa de vaidade. Eu não pinto cabelo pra ficar me parecendo na rede social. Eu pinto meu cabelo primeiro porque eu gosto de mudança. Eu gosto de mudar meu visual. Segundo, porque era uma coisa que eu não fazia quando eu era adolescente, né, por conta das igrejas onde eu congreguei, era muita doutrina. Sou uma pessoa, sim, traumatizada de doutrinas. Hoje eu busco terapia para me tratar em relação a questões de doutrina, porque eu fui uma pessoa muito reprimida nessa área e forçada a fazer coisas que eu não queria fazer, né? Era botada na parede e forçada a viver de acordo com o que eu não sentia vontade de viver. Isso foi um sofrimento, sim, para mim, porque eu vivia naquela luta, quero agradar a Deus, mas eu também tenho que lembrar de agradar as pessoas. E hoje não, hoje eu busco agradar a Deus e não agradar as pessoas, né? É viver para Deus de acordo com o que eu sinto e acredito, que eu sei que o que eu tô fazendo tá agradando Ele, e não mais ligando para a opinião das pessoas. Porque eu fui uma pessoa assim que eu passei por situações difíceis na minha vida, aonde muitas das vezes eu me vi em situações assim de alguém usado pelo inimigo dizer assim: para você cantar na minha igreja, para você subir no meu altar e louvar a Deus, você não vai poder andar assim, não vai poder se vestir assim, seu cabelo dessa cor pintado aqui na minha igreja não serve. Eu passei por essas coisas, né? E só quem passa por essas coisas sabe a dor que carrega, o peso que é isso, né? A opressão que viveu. Hoje, graças a Deus, sou uma pessoa livre, me libertei de tudo isso. Me libertei aqui nas redes sociais, nas minhas redes sociais, onde eu escolhi me expor e relatar sobre essas situações na minha vida, né, gente? Por que eu tô falando isso agora na minha vida? Porque a gente vive mudanças, né? São fases na nossa vida que a gente passa, são experiências que Deus permite que a gente tenha para lutar de acordo com o mundo que a gente está vivendo hoje. Então nem tudo, né, que a gente olha lá fora
né, a forma de se expor das pessoas. A gente está vivendo numa era, numa geração onde eu acredito muito sim que Deus está usando muitos loucos nos últimos tempos, de forma muito louca, para atingir, para alcançar lugares determinados. Deus vai te levar de uma forma ousada e louca, porque era uma das coisas que mais Deus falou muito na vida de muitos profetas quando eu era criança, que Deus me usaria de formas muito loucas e ousadas. Lembrando bem, falar de ser usado de forma louca e ousada, eu não estou falando de banalizar o evangelho, de cuspir na Bíblia, de rasgar a Bíblia, como a gente está vendo por aí, pessoas fazendo sátira, corja, paródia com as coisas de Deus. Muito pelo contrário, não estou falando disso. Né? Não estou falando disso, não concordo com isso, né, gente? Não, assim como eu não concordo com extremismo religioso, fanatismo e religioso que a gente vê por aí em excesso, a ponto das pessoas não perderem, se desorientarem, viverem uma desorientação, né, doida, absurda, né, que a gente olha e diz, meu Deus, essa pessoa precisa ser tratada, né, precisa ser tratada, biruta. Assim também é essa liberdade extrema que a gente está vendo por aí acontecer, que se torna algo libertino, né? Então, se a gente ficar dentro de um equilíbrio que vai nos trazer muito benefício na nossa vida, porque tudo que é em excesso, seja de um lado ou do outro lado, tudo que é feito em excesso leva você a um colapso ao extremo, e uma hora isso vai atingir o teu emocional de uma maneira que quando vier pra fora, meu amor, ninguém vai segurar. Ninguém vai segurar, sabe? Que é o nível de esgotamento e estresse que você vai ser levado, exposto, ainda mais se você começou muito cedo, né? Eu digo que na igreja, os filhos de crentes são levados muito cedo a responsabilidades de ter que encarar um padrão religioso severo, no sentido de tem que ser maduro mais cedo, né? E não levar a vida de forma tão leve assim. E em algum momento isso esgota, né? Em algum momento isso é gerado um estresse tão grande que ele vai explodir na adolescência, vai explodir na juventude, em algum momento vai explodir. É o efeito chicote, é aquele efeito ioiô, tudo que vem e volta, tudo que vai e vem. Não adianta, né, gente? O que a gente tem que fazer hoje, na geração que a gente tá, como pais, orientadores espirituais dentro de uma igreja, saber orientar o povo de uma forma que não seja tão fanática assim, né, gente? E aqui nas redes sociais principalmente, porque não adianta, essa geração que tá chegando agora, eles vão conviver com a internet, queira vocês ou não, né? A geração de agora vai viver num ambiente super exposto para o lado de fora, não é uma geração criada em quatro paredes, é uma geração criada, que eu costumo dizer que é a geração vitrine. Nós estamos dentro de uma era da geração vitrine. Tudo expõe para fora. Tudo expõe para fora. A interferência de fora agirá dentro. Não adianta. Eu posso falar para vocês, porque eu comecei a gravar com 19 anos. Eu entrei para as redes sociais com 19 anos. Então, a interferência de fora afeta, sim, emocionalmente. Por isso que nós estamos vivendo nesse tempo, que a gente já sabe, que é uma geração onde tem mais pessoas depressivas, com mais crises de ansiedade. A geração passada que pega essa geração e se sente supercarregado, superlotado, né, viveu esse esgotamento emocional, não pôde expor para fora quando era para expor, não conseguiu. E hoje se expressa dessa forma, vivendo esse esgotamento. A geração que está sendo criada agora, por exemplo, que está nascendo nesse ambiente, ela já vem com a pressão, né, já vem de nascimento com essa pressão. E precisa também ser tratada também, né, gente? Então busque, né, tratamento, busque ajuda, tenha Deus sempre como prioridade dentro de você. Eu não estou falando de sistema religioso, eu não estou falando de doutrinas, eu estou falando de essência, ter a convicção dentro de você, né, sobre o que você crê, sobre o que você acredita e a quem você serve, né, gente? Quero deixar isso muito bem claro para vocês, né? Então, parar com isso, né, de viver num ambiente super opressor, de pessoas que oprimem você, forçam você a alguma coisa, né? Ah, eu não forço ninguém a nada. Muitas vezes os líderes religiosos dizem isso, mas eles forçam quando falam. Não precisa colocar uma arma na cabeça, é falando, né? Há poder nas palavras. Tem um livro muito bom que vocês deviam ler que se chama Há Poder nas Suas Palavras, é um livro antigo. Uma hora eu vou procurar ele aqui nas minhas coisas, vou mostrar pra vocês o poder da palavra, né, como ele atinge o psicológico, o emocional, ele prende, amarra uma pessoa, né, que nem uma mulher num relacionamento abusivo,
com o marido narcisista ou vice-versa. Né, gente? Muitos pastores narcisistas, muitos orientadores narcisistas, profetas nessa geração narcisistas que carregam narcisismo no sangue, né, gente? Através do que eles falam, do que eles ditam, né? Então, infelizmente, a gente está vivendo numa geração onde não precisa de arma para aprisionar uma pessoa, corrente, chave, corda, nada disso. É a palavra. É o que você fala, é o que sai da boca, o que contamina. Né? A Bíblia fala que é o que sai que contamina, não é o que entra. Né, gente? Então, tudo que está acontecendo agora, a gente está vendo uma geração que essa palavra é mais do que declarada, que o que sai é o que contamina, é o que ficou ali dentro sendo gerado, alimentado através de traumas emocionais, que é o que eu mais encontro hoje dentro da igreja, pessoas que foram emocionalmente amarradas, travadas de viver e de fazer coisas que gostariam de fazer e não puderam fazer, e hoje elas pregam no altar, forçando o público a fazer, se submeter àquilo que ela foi submetida. Né? Hoje a gente vê jovens no altar, crianças no altar, sem formação espiritual, sobrecarregados, influenciados por uma família narcisista, por uma igreja narcisista, vivendo um evangelho narcisista, pregando um Deus narcisista, apresentando um Jesus Cristo narcisista. Jesus não é narcisista, mas eles apresentam Cristo narcisista nessa geração que a gente está vivendo. Entenda isso. Eu posso falar disso porque eu cresci no ambiente, eu sei o que é pressão. Eu posso não ser filha de pastor, nem filha de missionário, mas eu convivi em ambiente com filhos de pastor, filhos de missionário, filhos de bispo, e eu posso dizer para vocês que o ambiente familiar dessas crianças é péssimo. É um ambiente extremamente péssimo no quesito de convivência social. Eles não são ensinados a conviver no meio da sociedade. Eles são supercarregados numa exigência, numa cobrança extrema de busca espiritual, onde eles se levam a buscar do Espírito sem ter o conhecimento real e vive verdadeiro do verdadeiro encontro com Deus. Muitas das vezes eles não sabem o que é ter um encontro com Deus, eles não têm conhecimento da Santa Trindade, o que é a experiência com o Espírito Santo, o que é viver o verdadeiro amor por Jesus Cristo, porque eles são forçados a amar alguém que eles não conhecem. São crianças que são forçadas. São adolescentes que estão crescendo num ambiente onde, ao invés de serem estimulados a amar Jesus, eles são forçados na base do bofete, na base da porrada, da surra, muitas vezes agredido, apanhando dentro de casa, de vara, de chicote, de chinelo, pelos pais, forçados, espancados aí para a igreja à força, a se batizar numa idade que eles nem preparados estão para aquilo. Que é o que vocês estão vendo hoje em dia, adolescentes com 15, 14, 16 anos, 13 anos, 12 anos, indo para altar para servir na obra como bispo, como pastor. Muitas das vezes nem querem estar ali. Tu vê nos olhos, tu vê, sabe? Porque boas palavras todo mundo tem, gente. Boas palavras todo mundo. Eu sei o que é isso. Eu sei muito bem o que é o esgotamento emocional de você falar coisas bonitas pro lado de fora e por dentro você tá morrendo, por dentro você tá com desejo de morte, com vontade de se matar. Tá ali tomando um remédio dopado com o microfone na mão pra fazer uma boa oratoria. Quando por dentro você tá como um sepulcro. Você tá morto por dentro, morto espiritual. Sem a vivência espiritual da experiência verdadeira com Deus, com o divino. E, infelizmente, isso é um assunto muito chato de falar, mas tem que ser falado. Alguém tem que botar a boca no trombone e começar a falar. Não é só uma pessoa, é várias pessoas, cada um ao redor dos cantos da terra, falando sobre isso, porque a gente está vivendo isso. E uma hora a conta vai chegar de uma maneira terrível. Aguardem, vai ser muito pior daqui pra frente. Isso é a ponta do iceberg. Muito pior vai se tornar, cada vez pior. Eu fico triste, porque infelizmente enquanto isso acontece, milhões de adolescentes, milhões de jovens, milhões de crianças vão padecer, sendo criados num ambiente desestruturado, sem Deus, né? Com um pai narcisista, com uma mãe dentro da igreja narcisista. Eu não fui criada, graças a Deus, com pai narcisista, mas eu convivi com jovens que tinham pais narcisistas dentro da igreja. E por incrível que pareça, como aquilo me afetou também. Por só estar perto, só por ser assim uma amiga, uma conhecida, sabe? De estar ali na casa do fulano indo passear, aquilo me afetou. Imagina, aquilo me afetou. Aquilo conseguiu me afetar. Imagina para quem tá dentro da própria casa. E pensa como é que é
o cenário do ambiente, de você criar uma criança com aquele sistema de acordo com a sua visão sobre o que você pensa e não dá liberdade de opinar, de escolher, de sentir, de se desenvolver como um ser, não ter caráter e formação própria, mas ser a cópia do teu pai, ser a cópia da tua mãe, porque o pai é pastor, ele tem que ser pastor. Uma vez eu vi um homem fazer isso com o próprio filho, um menino de 12 anos, o guri já estava tendo crises já, sabe? O pai dele, porque tu tem que ser pastor porque eu sou pastor, porque depois tu vai ter que assumir a igreja comigo, e já botar o guri no campo de responsabilidade, forçando ele a um paletó, uma gravata, um terno, com 12 anos de idade. Eu digo pra vocês, uma criança com 12 anos de idade, 12 anos de idade, ela não deveria nem ser forçada a colocar uma roupa social. Eu fui uma criança com 12, 13 anos de idade, 14, que eu tinha que ir pra igreja vestida de social, de blazer, de terninho. Muitas das vezes contra a minha vontade de vestir aquela roupa. Muitas vezes eu nem queria com aquela roupa. Então eu posso falar pra vocês que eu sou contra sim. Sou totalmente contra sim esse tipo de criação. Não tô falando que você tem que ser liberal, deixar seu filho fazer tudo o que ele quer, beber, fumar, droga. Não tô falando de vício, não tô falando de vícios do lado de fora, não tô falando disso. Porque mesmo que você impeça dessas coisas, porque não cria seu filho lá fora vendo essas coisas, vai explodir do lado de dentro. Tudo que aquilo que você tentar forçar de um lado, arrebenta do outro, entendeu? Isso é a lei da vida. Quando forçamos demais, quando apertamos demais, explode, estoura. A pressão faz isso. Entendeu? Tudo que é gerado com pressão. Por isso que você tem que aliviar as rédeas, não soltá-las. Você tem que aliviar. Você tem que ver que você é um ser humano criando outro ser humano, não para ser a tua cópia. Ele vai ser um ser completamente diferente de você. Vai ter opiniões, personalidade, caráter, reações físicas, emocionais, espirituais, genética. A genética daquela criança vai ser desenvolvida diferente da genética que foi desenvolvida em você. Porque você carrega os genes do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, de toda a sua família. Mas em você vai ser desenvolvido de outra maneira. E é essa área que Satanás tem destruído. É nessa área que o diabo mais tem trabalhado na terra. Agora eu posso entrar aqui para falar da parte espiritual, que é os ataques satânicos de Satanás nessa área. O diabo vê tudo isso como uma panela fervendo, ele aproveita para tacar pimenta, tacar os temperos dele. Ele tá atacando, o mundo tá assim, uma panela, a igreja tá uma panela, sabe? A terra é o fogão, é as bocas do fogão ligado, e a panela é a igreja. E olha como é que tá fervendo, tá fervendo. Fez lembrar até do profeta ali da Bíblia, que a palavra de Deus fala sobre a panela fervendo. Eu não lembro agora se é Ezequiel ou Jeremias, é um desses profetas que fala sobre a panela pegando fogo, fervendo, a panela fumegando. A igreja é a panela, tá pegando fogo. Tudo que tá sendo tacado ali dentro tá pegando fogo. E sabe quem é que tá regendo essa panela, mexendo nessa panela? O diabo, né? O inimigo tá fazendo isso, ele tá conseguindo implantar dentro da igreja, porque ele não precisa tirar da igreja, ele nunca precisou tirar, todo mundo já sabe disso, isso não é novidade pra ninguém, né? Ele nunca precisa tirar, ele só precisa jogar mais lá dentro, vendo a coisa acontecer. Sabe por que que ele consegue ter esse poder de entrar lá dentro? Como uma vez ele mesmo disse isso pra mim, numa igreja que eu fui. Sabe por que que eu consigo entrar aqui dentro? Porque ele sabe que lá dentro tem pessoas que não são tratadas, não são curadas, não são resolvidas dos seus problemas, dos seus traumas, dos seus vícios, e estão lá dentro numa máscara, vivendo envolto numa cartolina, como eu vivi, cheio de fita enrolada para tampar. E uma hora a pressão vai fazer, pá, explodir, sabe? Aqueles gatos, aquelas emendas que a gente faz com cola no cano envolvido, para vedar, né? Para não admitir que precisa tirar, arrancar tudo e construir do zero, botar um novo material ali naquele lugar. É nascer de novo, como Jesus falou para Nicodemos, tu vai ter que nascer de novo. Jesus falou para ele, tu vai ter que nascer de novo. Ou seja, vai ter que descer na casa do oleiro, vai ter que deixar o vaso ser quebrado. A quebra do vaso dói. Eu posso falar de quebra de vaso porque todas as vezes que eu me vejo numa experiência de Deus ter que quebrar o meu vaso, dói muito. E eu não tô falando aqui de pintura de cabelo, eu não tô falando de tatuagem, não tô falando nada disso. Eu tô falando aqui dentro. É o que eu alimentei durante anos aqui dentro, que hoje, quando sai pra fora, contamina. Contamina a mim e contamina quem tá na minha volta. Entende? É isso. Se trata disso. Infelizmente, eu sei que esse vídeo não vai em muitos lugares.
Até porque ele só vai no lugar que Deus quer que vá. Entendeu? E o que tiver que acontecer, vai acontecer. Já tá escrito, as coisas vão se cumprir, tá na palavra. Né, gente? Eu não quero me esticar muito nessa live, mas, cara, eu precisava falar, né? Eu preciso desabafar porque eu fico triste. Eu lamento pelos jovens, eu lamento pelos adolescentes, eu lamento pelas crianças que ainda vão nascer nessa geração e vão sofrer muito, padecer muito. Todas as vezes que eu tô aqui no meu quarto, no meu íntimo, falando com Deus, eu digo, que tristeza. Mas eu tô vivendo a geração desse evangelho narcisista. Eu falei disso ano passado, não sei se vocês vão lembrar. Eu cheguei até a postar uma capa no meu Instagram sobre esse livro do evangelho narcisista. E, cara, cada vez mais eu vou vivendo isso. E sabe, Deus fala assim pra mim, prega, fala sobre ti, fala das tuas experiências, fala das tuas fraquezas, vulnerabilidades, campos fracos que eu deixo. Porque a Bíblia diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, se a minha fraqueza hoje é ansiedade, se a minha fraqueza hoje é, eu tomo um remédio quando eu tô ansiosa, com crise, se Deus deixa eu ter essas áreas vulneráveis da minha vida, é pra eu aprender. Saber que o poder dele vai se aperfeiçoar através disso na minha vida, e através de eu ter esse espinho na minha carne, vai me levar para muitos lugares, para pregar para muitos jovens, muitas crianças, muitos adolescentes e adultos também, super lotados e esgotados, vivendo esgotamento e estresse, sabe, emocional extremo, de não aguentar mais. Porque não adianta a igreja ter 1.000 membros, 2.000, 3.000, 4.000, uma sede, uma igreja imensa, grande, cheia de gente, e a maioria tá ali dentro enfermo, vivendo enfermidade. Roseli, eles vivem enfermidade porque eles não se dobram no altar. Gente, não tem nada a ver com isso. Até porque a gente sabe que quem é para servir o altar vai servir o altar. Não se nega a se entregar, não se nega a se submeter e não se nega a sacrificar o que tem que sacrificar para estar ali. Né? Ali tem a ver com o objetivo da pessoa, unção derramado sobre aquela pessoa e ambição também. Porque tem as pessoas que vão ter a ambição pelo altar, elas não vão ver o sacrifício como um problema e nem a renúncia como problema. Mas não é para todo mundo. No meu caso não foi, eu não vi, sabe? Já foi diferente para mim. Eu não tô falando aqui com uma pessoa magoada, chateada, porque ela foi colocada de escanteio, ninguém valorizou a pobre coitada. Gente, eu não tô falando nada disso. Eu fiz as minhas escolhas, eu não quis, como eu falei, eu não quis me dobrar a doutrinas. Aquelas doutrinas pra mim estavam me matando, me escravizando. É diferente, entendeu? Por isso que eu não me submeti a ficar naquele padrão de vestimenta, de roupa, de cabelo. Aí eu tava vivendo uma mentira porque eu tava muito mal. Hoje eu posso até hoje ter ansiedade às vezes, uma crise, mas nem se compara naquela época. Aquela época foi o dobro, foi muito pior. Né? Foi muito pior. Não sei nem como é que eu sobrevivi, cheguei aqui, graças a Deus. Mas é que nem eu falei pra vocês, cada caso é um caso, cada um é de uma maneira, entendeu? Agora, muito vocês vão ver por aí acontecer. Entendeu? Vocês vão ver muito por aí acontecer. Vocês já estão vendo, não preciso dar nomes, mas vocês já estão vendo por aí algumas coisas viralizando na internet. De forma muito agressiva e de forma muito ruim, né? Essas pessoas estão indo para a internet, crescendo através das redes sociais, porque a gente está também, né, num tempo onde ser influencer é tudo. Né? Hoje, mais ainda, as pessoas elas querem ser influencer para enriquecer, para ter fama. Mais do que ter dinheiro, estabilidade financeira, elas querem poder, elas querem glória para elas. Idolatria. A gente está lidando com uma geração de influencers cristãos evangélicos que eles não estão em busca de dinheiro, de estabilidade financeira, de dar uma boa vida para a família. Eu sei que tem alguns que buscam isso. Então eles se entregam, eles vivem um esgotamento de agendas por horas e horas viajando, indo para vários lugares, aceitando todo tipo de trabalho, todo tipo de publi para poder ter isso. Né? Porque a gente está numa geração onde a igreja tem pregado extrema riqueza. E quem não está alcançando isso, quem não está vivendo isso, entra em depressão, entra no esgotamento emocional, entra num ciclo infinito, maldito, diabólico de inveja, que te leva então a ter que se endividar, a ter que isso, a ter que aquilo, para poder chegar no topo. Isso é Satanás, isso é o diabo, isso é Babel. E como caiu no passado, vai cair no presente. Deus não vai deixar ficar de pé no futuro, em nome de Jesus. Então eu quero dizer pra você não entra nessa vibe não entra. Eu sou de uma época, olha gente, eu sou de 1996,
né? Eu sou de uma época lá da época das igrejinhas de tábua. Igrejinhas, às vezes, que não tinha nem rede elétrica, né? Era lá o culto à luz de vela. Eu me lembro da unção que descia. Tinha pecado? Tinha. O mesmo pecado que tem hoje tinha naquela época. Só que naquela época não viralizava. Muitas vezes ninguém sabia ficar debaixo dos panos. E também o que fica por debaixo dos panos uma hora fede, né? Tudo que é feito escondido no porão, uma hora explode pra fora. E explodia através de oração muito forte, revelações de entrega de profetas que Deus revelava de fato, né? Hoje as pessoas querem dar uma ajudinha para Deus, fazendo uso da inteligência artificial. Ah, eu quero dar uma ajudinha para Deus. Eu quero dar uma ajudinha, né? Eu quero dar uma ajudinha para a irmã da revelação, para o irmãozinho da revelação, para a irmãzinha do Coca, através da inteligência artificial, através da manipulação de imagem na internet, através de efeitos visuais da internet, para dizer que viu um mistério, coisa triste isso. Mas esses aí, gente, esses aí são os cães, que a Bíblia fala, ficarão de fora os cães, né? Os que caçou, os que debocham, né? Estes que a Bíblia fala que vão ficar de fora do grande dia, né? Infelizmente, nós estamos nessa geração vivendo isso. E eu não me estresso com isso, porque a palavra de Deus fala que essas coisas iriam acontecer, né? Eu não me assusto com as coisas que eu vejo, nem com a situação que a gente está vendo, né, da banalização evangélica. Não tô falando do mundo, não. O mundo é o mundo, vai ser sempre o mundo, né? Ele tá morto do maligno mesmo, a Bíblia fala sobre isso, né? Ali é perda total. O mundo lá fora, a humanidade que não quer Deus, não se dobra as coisas de Deus. Não tô falando as coisas de igreja, tô falando de Deus, tá? Esse aí já tá perdido mesmo. Agora tô falando da igreja. A exposição que a igreja hoje está se colocando, se dando. Naquela época, as igrejas, as coisas que aconteciam na igreja, também aconteciam coisas horríveis também naquela época, mas era tudo mais de porta fechada. Hoje as portas estão abertas, janelas abertas, tudo televisionado, telefilmado, exposto, lavando roupa suja no altar, porque o altar foi prostituído, né? Hoje o altar, infelizmente, tem sido um lugar como Deus mostra e tem mostrado, como sempre falou na Bíblia, não vai ficar pedra sobre pedra, porque Jesus já sabia que eles iam fazer isso, né? Com o próprio altar, né? Ia ser muito mais do que aquele dia lá que Jesus viu os cambistas na frente, né? Aquele dia lá que Jesus pegou o chicote e deu nos cambistas, ele sabia que aquilo ia ser pior. Eles não iam fazer só do lado de fora, eles iam fazer do lado de dentro, nas paredes internas dos altares, né? Não é nenhuma novidade, a gente já sabe, porque Deus falou para Isaías, Jeremias e todos os profetas que isso aconteceria, seriam coisas muito horríveis. Assim como a Bíblia fala que a ciência cresceria, assim como Jesus falou, vocês vão fazer obras maiores do que as minhas, maiores do que eu fiz, né? Infelizmente eles fazem as obras maiores, de fato, eles fazem as obras maiores, porém do jeito deles, conforme o que eles querem, ditando as regras que eles querem, né? Esses dias eu estava lendo aqui e o Senhor falou da gordura, né? Dos lobos em palácios, né? Comendo a gordura da ovelha, né? Eles estão sendo preparados para o dia da matança, né? Então é necessário que isso aconteça, que eles comam a gordura, a lã, que eles explorem a ovelha de fato, né? Tudo isso é bíblico, né, gente? Em massa, né? E eu oro, eu faço a minha parte, que é orar, né? Cuidando de mim, me tratando também, porque eu preciso também cuidar de mim. E aí entra o cuidado que a gente tem que ter com a nossa salvação, que é a salvação da nossa alma, né? Que é buscar transmitir a palavra, passar pro próximo, mas cuidar da nossa salvação também. E é isso, gente, é isso, sabe? Eu sei que eu tenho na minha vida, muitas áreas da minha vida para mudar na minha vida, né, gente? Você pode olhar, de repente, minhas redes sociais, acompanhar desde o início e me julgar em muitas coisas. Julgamento sempre vai existir. E eu não ligo pra isso, não, né? Mudando de assunto, pra encerrar aqui a live, ano que vem eu vou estar lançando meu álbum o Diário Garota do Quintal. E já deixo bem claro aqui pra vocês, né? Ele é todo romântico, é o volume 1, com músicas românticas. Essa é a área da minha vida que eu tô tratando hoje, que é a área que a igreja não me proporcionou, que é a área de tratamento da minha vida, que hoje eu busco por conta própria esse tratamento, tá, gente? Eu falei no Instagram lá, expliquei sobre isso, então eu não vou explicar aqui na segunda parte. Se vocês quiserem entender melhor sobre essa parte aqui, eu falei lá na minha live no meu Instagram. Mas é isso, galera. Um beijo pra vocês, que Deus abençoe vocês.
e até a próxima. Deus abençoe.